sua Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do verso de... Aliás, a partir de apenas 2 versículos. Mateus capítulo 6, versículo 33, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Põe na água, em água, por favor. É a mesma coisa, é o mesmo texto, mas é algo que eu gosto de usar em água, que eu já expliquei para os irmãos. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio. Pai, a tua palavra foi lida, ministra sobre nós, ó Pai. O Senhor vem falar primeiramente, Senhor, no meu coração mais uma vez. Ó Pai, eu sei que quando eu estava me preparando, o Senhor falou no meu coração. Mas agora eu peço mais uma vez, Senhor, revela-te, ó Pai, através dessa mensagem ao meu coração. E acha, Senhor, um coração nesta noite que esteja pronto, ó Pai, esperançoso, para receber a tua palavra e direcionar, ó Pai, para agir no seu dia a dia. Usa-nos, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Abençoe e nos guarda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amados, o texto que nós lemos, ele está dentro de um sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, talvez você não tenha essa lembrança, mas o Sermão do Monte é a constituição do reino para nós. Que vem a ser isso? Dentro do Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, é a nossa constituição. Isso quer dizer o quê? Todas as leis, todas as doutrinas, todos os ensinos necessários para que nós tenhamos uma vida de crescimento, uma vida de maturidade, uma vida onde o reino vem estar sobre nós, vem nos guardar e vem nos cuidar nessa travessia que nós estamos fazendo até a volta do Senhor Jesus. Todos nós devemos estar pautados em cima desse sermão. É como a Constituição do Brasil. Ela serve para quê? Ela é uma lei que serve para todos, mas que resguarda o país de uma baderna, de uma guerra civil, vamos colocar assim. E o Mateus, capítulo 6, 7, 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, ele veio justamente para isso. E algo bem interessante, dentro desse contexto do Sermão do Monte, Jesus ele não cria uma fórmula mágica para nós. E também, diferente de que algumas pessoas pensam, dentro do Sermão do Monte, Jesus ele está muito preocupado com o nosso bem-estar. Diferente também do que muitos pensam, dentro do Sermão do Monte, Jesus ele nos convida a reorganizar o nosso coração. Significa o quê? Reorganizar. Significa redirecionar o nosso coração, a nossa mente, o nosso dia a dia, o nosso falar, a maneira como nós lidamos com situações, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, o Sermão do Monte ele vai tratar exatamente de como nós devemos ser cristãos. É muito mais do que simplesmente uma pregação de 3 capítulos. E dentro desse sermão, Jesus ele traz uma realidade, e essa realidade é nos ensinando que nós, a partir do momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, que nós devemos mudar o foco da nossa prioridade. Por isso que o tema da mensagem hoje, dessa noite, o tema é uma prioridade que muda tudo.
Porque muitas das vezes nós, vou falar de uma forma assim bem leiga, nós aceitamos Jesus e por aceitar Jesus, nós achamos que a partir desse momento a nossa vida já foi mudada, transformada e agora nós somos anjos em meio a uma civilização em pecado. O que na realidade não é isso que o Senhor fala. A partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, a ideia principal do Sermão do Monte é que nós agora devemos mudar o nosso foco. Se antes o nosso foco era com as coisas que aconteciam no mundo, a partir de agora que nós o reconhecemos como Senhor e o reconhecemos como nosso Salvador, o nosso foco, a nossa visão deve ser do reino. Mas aí já é um segundo problema, porque nós não temos essa visão de reino, porque nós não entendemos claramente o que é o reino, porque nós não vivemos em uma monarquia, nós vivemos em um país democrático. Então, aqui todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar, todo mundo pode dar a sua ideia, porque todo mundo tem vez e todo mundo tem uma voz. Mas quando nós olhamos no sentido de monarquia, de reino, o reino é gerenciado por uma pessoa, apesar de que todos no reino estão a partir de agora vivendo sobre a tutela desse reino. Então, quando nós falamos agora, trazendo do mundo externo para dentro da palavra, quando nós falamos de reino, nós estamos falando sobre três coisas primárias que nós deveríamos ter sempre em mão: governo de Deus, confiança em Deus e temor do Senhor Jesus. Então são essas três coisas que nós devemos ficar ligados ou ficar atentos quando ele fala que nós devemos mudar o nosso foco. Agora você pode até estar se perguntando, mas o que isso vai alterar? Deixa eu te falar, para que você entenda. Quando nós mudamos o foco, nós deixamos de estar presos, primeiro, às preocupações do dia a dia. Essas preocupações que nós temos, que é comum no dia a dia, elas já não nos prendem mais como nos prendiam antigamente. E quais seriam essas preocupações? Todas as que você imaginar. Eu poderia citar algumas que são relacionadas a mim, mas eu acredito que cada um tem preocupações, e são preocupações às vezes diferentes. Mas nós temos pelo menos três preocupações em comum: contas a pagar, saúde e família. Então, quando nós mudamos o foco dessas preocupações e priorizamos o reino, e quando nós falamos do reino, nós estamos falando da Cristo, o que muda, o que transforma, o que muda na nossa vida? Primeiro, muda a maneira como nós usamos o nosso tempo. Porque eu já vi muitas pessoas reclamar, e eu já reclamei, que eu não tenho tempo, porque eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes eu não tenho tempo para mais nada, porque o dia a dia é muito corrido, e por ser corrido, 24 horas não é possível, precisa de 48 horas. Então, quando nós começamos a priorizar o reino, a primeira coisa que muda é a forma como nós vamos remir o nosso tempo. Nós vamos perceber que algumas dessas preocupações, elas vão existir, mas elas não vão mais nos atrelar, fazendo com que a gente perca um tempo precioso, que é a presença de Deus. E o que muda ainda mais? Muda também na forma como nós tomamos as decisões. Que até o momento, eu não sei se era assim com você, mas muitas das vezes nós tomamos decisões por três razões. Uma delas, porque nós não temos outra opção, então eu preciso tomar uma decisão, eu não tenho opção. Ou é isso ou é aquilo. Nós nem pensamos no resultado, simplesmente tomamos uma decisão. A segunda maneira de tomar a decisão é quando você tem dúvida e às vezes você não tem certeza, como é na nossa maioria das vezes, eu não sei se é assim por todos os anos, a gente olha para o lado, olha para a companheira e fala: e aí, o que eu faço? O que eu faço a partir de agora? Eu já tentei isso, tentei aquilo. Ou então a gente simplesmente faz o que é mais comum na nossa época de adolescência:
índole escolhida por você. Então eu vou tomar essa decisão. Mas uma das coisas que eu aprendi é que no final das contas, 3 decisões me levam para o caminho errado. Porque elas não estão focadas exatamente onde deveriam priorizar. Então, quando nós mudamos o nosso foco, quando nós mudamos o nosso olhar e começamos a olhar diretamente para Cristo, muda a maneira como usamos o nosso tempo, muda a forma de tomarmos nossas decisões e ainda muda na forma como nós vamos administrar os nossos recursos, quer seja ele financeiro, quer seja ele tempo. Porque muitas das vezes nós priorizamos o financeiro e não priorizamos a presença de Deus. Muitas das vezes nós priorizamos os nossos recursos, mas não priorizamos o reino de Deus. Então, quando eu mudo o foco, justamente é isso que Jesus trata no capítulo 5, 6 e 7, é justamente mudar o nosso foco. E por que mudar o nosso foco? Porque é exatamente isso que Jesus está propondo. Ou seja, quando Ele nos chama para uma prioridade radical, Ele nos chama para dar mais valor àquilo que está ligado ao reino. Ela quer construir isso. Olha para essa irmã aí, pastor. Então nós passamos a dar mais prioridade ao reino e ao Senhor do que para as nossas vontades. Assim, não, mas aí você está dizendo que a minha vida tem que ser colocada de lado só para viver o reino? É o que a Bíblia fala. Mas ela não me impede de viver. Ela me impede de que eu priorize o reino. Aí por isso que ele fala que todas as outras coisas o serão acrescentadas. E pelo menos 3 formas Jesus coloca nesse verso 33. Ele coloca pelo quarto verso 33 aí para mim. Ele coloca pelo menos duas coisas aí. Ou seja, a primeira, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A segunda, é uma certeza, porque se eu busco o reino de Deus, a justiça, vem uma certeza logo em seguida. Todas essas coisas, o quê? Serão acrescentadas. Mas quando nós vamos para o verso 34, olha o que ele fala. Portanto, não se preocupe com o dia de... Ele está falando, para que vocês querem ser ansiosos com as coisas que ainda estão por vir. Porque esse é o maior problema nosso. Tem muitas pessoas que estão aqui, você pode levantar a mão e dizer que eu estou errado. Muitas pessoas que estão aqui talvez estejam pensando em algo que ele ainda vai fazer quando sair daqui. E ainda nem saiu. Mas tem pessoas que já estão pensando o horário que ela vai levantar amanhã cedo, porque vai trabalhar. E tem outros que estão pensando que vai ter um dia corrido, mas ainda nem chegou amanhã. Então, você entende que a mudança de prioridade, a mudança de foco, para nós que somos cristãos, é uma prioridade radical. Porque se nós não mudarmos esse foco, nós não conseguimos ver, presenciar e sentir a presença física do Espírito Santo ao nosso lado. Eu não falo que você vai ver com os seus olhos, mas você vai sentir essa presença do nosso lado. Então o verso 33, a primeira prioridade que o Senhor nos chama é buscar o reino. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu já dei uma introdução. O que vem a ser buscar o reino? Porque buscar o reino eu preciso entender o que é o reino. E o reino, aqui para nós, é colocar a soberania, a vontade e a justiça de Deus como critério principal das nossas escolhas. Se eu começar a focar o reino pensando, primeiro, na soberania, significa que ele tem total autorização minha para decidir o que eu quero e o que eu não quero. Então, isso é colocar o reino em prioridade. A vontade do Senhor, ela vai ser sempre superior à minha. Se eu já falei da vontade, a vontade é ligada à justiça de Deus. E a justiça de Deus nunca vai ser a minha justiça. A justiça de Deus é baseada nos critérios que são levantados por Ele e estão na palavra.
Para isso que eu preciso conhecer Mateus 5, Mateus 6 e Mateus capítulo 7. Conhecer essa Constituição. Então vamos lá. Buscar o reino é colocar a soberania, a vontade e a justiça de Deus como critério principal em nossas escolhas. Não é apenas ter uma vida de religiosidade. O que seria essa vida de religiosidade? Vim terça, quarta, sexta e domingo. E voltar para casa. Sempre preocupado com o dia de amanhã. Então, quando nós estamos aqui agora, a nossa preocupação é entender qual é a direção que Deus vai tratar, primeiramente, na minha vida. Eu tenho falado na célula, para os homens da célula, que a mensagem ela é pregada para todos que estão aqui. Mas o entendimento e aquilo que o Espírito Santo quer tratar, ele vai tratar em particular com cada um. A mensagem é a mesma, mas há uma particularidade no tratado do Espírito Santo com cada pessoa, inclusive comigo. Então nós precisamos entender isso. Porque quando nós entendemos isso, e isso é algo essencial, nós abandonamos essa questão da religiosidade, que é vir no culto, cantar, bater palmas, dizer glória a Deus, aleluia, e falar, nossa, o culto hoje foi uma bênção. Aquele irmãozinho da guitarra, ele é ungido. E aquele cantor, tem uma hora lá que parece que o chão vai tremer. Você consegue entender que quando nós começamos a olhar apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, não para aquilo que o Senhor está demonstrando e priorizando na nossa vida, nós apenas estamos sendo religiosos. Por isso que o Senhor, no capítulo 23 de Mateus, quando ele entra no templo, ele pega um chicote e começa a bater nos cambistas, porque está transformando a casa do Senhor em uma jogatina, em um comércio, em algo de trabalho. Não estão priorizando a presença de Deus que já se faz presente ali, mas estão priorizando as outras coisas, se preocupando com outras situações. E por que isso é tão importante? Porque quando nós olhamos, principalmente para alguns personagens do Antigo Testamento, nessa questão de priorizar, não só no Antigo Testamento, eu vou buscar alguém no Antigo Testamento e vou buscar alguém no Novo Testamento, para você perceber que a prioridade do reino, ela existe em toda a Bíblia. Não importa o meu pensamento, o seu, não importa o que eu penso, o que eu acho, ou o que eu vim até conhecer. O importante é entender a prioridade do reino através da palavra. Quando nós olhamos ali em Daniel, no capítulo 6, e no verso 10, vai ficar aí, mas apenas me ouça, depois você pode acompanhar com os olhos. No capítulo 6 de Daniel, nós vemos algo interessante. Daniel, ele tem o hábito de estar orando pelo menos 3 vezes ao dia. Ele sobe no seu carro, vai até a janela. Alguns teólogos dizem que, alguns teólogos afirmam que essa janela está virada justamente para Jerusalém. Alguns teólogos afirmam isso. Então, todas as vezes ele sobe, todas de manhã, de tarde, de mais à tarde, ele sobe e ali ele faz as suas orações. Ele ora o Senhor. Isso foi constante em toda a sua vida. Mas no capítulo 6, algo acontece. Alguém se levanta, gera um decreto, uma situação em que vai colocar a vida de Daniel em risco. E é nessa hora que a vida dele está em risco. Ou seja, ele vai ter algo que o impede de, a partir daquele momento, orar. Então ele não pode mais orar naquele momento. Então a vida dele passa agora por ele. E quando nós falamos de priorizar o reino, é justamente nessa hora, no momento em que nós precisamos tomar a decisão mais difícil da nossa vida. E talvez a decisão mais difícil seja uma decisão de vida ou morte. E é nesse ponto em que Daniel se encontra. E é nesse ponto que no verso 10 a gente percebe que ele não ignorou o perigo. Ele sabia que se ele fosse orar, ele seria jogado na cova dos leões. Mas ele optou, ele fez uma escolha de confiar no governo de Deus, na autoridade de Deus. Ele confiou e colocou a sua própria vida nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do Senhor. Você consegue entender que vai chegar um determinado momento em que a Bíblia fala sobre isso? Você já leu, nós já estudamos. Vai chegar um momento em que o mundo vai se virar contra nós. O mundo
vai se virar contra nós e nós vamos estar diante de uma escolha. Ou você aceita o domínio da besta, ou você aceita ser mártir em nome do Senhor Jesus. Só para que você não perca e não saia da mensagem. Você sabia que o seu nome cristão no original significa mártir? Cristão significa mártir. Mártir é aquele que morre em favor de uma causa. Quando chegar a volta do Senhor Jesus, nós vamos estar diante desse dilema. Ou nós aceitamos ser mártires e morrer confessando a nossa fé em Cristo, ou nós vamos abandonar essa fé e aceitar o domínio da besta. Apocalipse 20, capítulo verso 5, verso 4 e 6. A Bíblia diz que existem aquelas almas que estão debaixo do trono que resolveram ser mártires, morreram pelo Evangelho, lavaram o seu sangue no cordeiro, morreram pelo Evangelho. Significa que Daniel estava vivendo uma situação semelhante. Mas eu vou precisar viver uma situação como essa? Talvez não. Talvez uma decisão simples. Qual seria? Entre falar a verdade ou mentir. Não vai te levar a morte. Mas qual escolha você vai fazer? Você lembra que eu passei por um perrengue danado no Gustavo, quando ele tinha 5 anos? Já contei isso aqui várias vezes. Estava no telefone, o comprador ligou e ele perguntou: posso falar com o senhor José Ronaldo Rosa? Gustavo olhando para mim embaixo. Aí eu falei, achando que ele não tinha entendido nada. O senhor Ronaldo não se encontra. Aí ele fez assim. Você consegue entender isso? Uma situação simples, eu estava correndo risco de morte? Não. Mas o fato de eu negar naquele momento quem eu era, despertou nele, mas você está mentindo. E você não. Vocês conseguem perceber isso? São situações simples que nós vivemos isso todos os dias. Agora, a questão é, se nós não mudarmos a nossa prioridade, nós vamos escolher a melhor resposta, aquela que vai nos agradar, não aquela que vai nos confrontar. A Bíblia diz também uma situação de Maria. Todo mundo fala de Maria, Maria é mãe de Jesus, Maria é isso, Maria é daquilo. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 1, verso 38, que quando o anjo chega para ela e fala: Maria, tu és agraciada. Não pense você que quando você é escolhido por Deus, que o mundo vai ser, vai soltar fogo, vai fazer festa. Olha, já veio escolhido. Não é isso que o mundo vai ver. Olha só o que Maria percebeu. Quando o anjo fala para ela que ela vai ser mãe do Filho de Deus, você já pensou uma pessoa virgem que engravida numa sociedade onde ela não tem valor nenhum como mulher, não serve nem como animal de troca, porque essa é a realidade que a Bíblia aponta. E de repente, do nada, ela aparece grávida. Quem assumiria uma situação dessa? Eu tenho certeza que vocês não fariam. Porque o que viria depois dessa decisão seria justamente o olhar de toda uma sociedade reprovando, acusando, e ainda mais, ela poderia ser morta. Porque naquela época ela não podia ter uma vida matrimonial fora do casamento. Então, diante dessa situação, ela poderia muito bem ter falado: não, faz isso, não, olha o que eu vou ter que viver, ou o que eu vou ter que passar 9 meses carregando, andando para um lado e para o outro, todo mundo olhando, lá vai aquela, sendo julgada, sendo condenada, sendo apontada por uma sociedade que com certeza faria isso, porque hoje se faz. Então pensa no que ela teve que decidir. Olha o que no verso 38 fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua. Ela escolheu priorizar o reino do que a sua própria vida. Quando nós falamos de priorizar o reino, nós estamos falando isso. A nossa escolha tem que ser baseada no que o reino define que nós devemos fazer. É difícil? Eu não vou negar para você. Não é fácil, mas é a realidade para todos nós, pastores, líderes, membros. Essa é a realidade. Agir conforme aquilo que o reino determina que eu faça. Ou seja, Maria, ela colocou o reino em primeiro lugar e ela confiou na provisão
provisão e na direção de Deus. A mesma coisa com Daniel. Ele confiou na proteção e no cuidado de Deus. Porque você conhece a história. Foi jogado na cova dos leões, ficou lá durante uma noite inteira, e quando aqueles que estavam de fora olharam, viram com ele um quarto homem, protegendo e guardando. Então, a nossa realidade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, continua a mesma. Nós, como cristãos, como servos, como filhos de Deus, que nós nos proclamamos como filhos de Deus, porque a palavra diz, uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós somos co-herdeiros de tudo que é do reino, então nós somos filhos de Deus. Nós precisamos então priorizar o governo, priorizar esse reino. Ou seja, a grande pergunta é: aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Estamos confiando na força do nosso braço, nos planos humanos que nós fazemos todo dia a dia, ou nós estamos confiando no Senhor, na providência, no cuidado, no zelo? Essa é a grande questão da nossa vida. O que nós vamos priorizar? O reino ou os nossos vontades? Os nossos anseios? Olhando ainda para o texto, nós podemos olhar dentro ainda do verso 33, que o texto termina dizendo: e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aí eu volto para o Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Aí eu vejo pessoas falando: não vai faltar, você não vai ter problema, porque o Senhor vai resolver. O texto não está falando isso, assim como esse texto está falando que todas as coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, ele não está te dizendo para você e para mim que nós não vamos ter mais problemas, porque o Salmo 23 ele fala isso: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Significa que pode acontecer tudo, o Senhor vai estar comigo, mas ele não disse que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter dificuldades, que eu não vou ter situações em que eu vou ter que aproximar ainda mais do Senhor de uma forma mais agressiva, porque o reino é tomado de forma agressiva. E quando nós vemos em todas essas coisas que serão acrescentadas, percebemos que Jesus ele está prometendo provisão para nós, em todos os âmbitos, em todos os sentidos, mas não necessariamente a ausência de problemas. João capítulo 16, verso 33, olha o que o Senhor fala. João capítulo 16, versículo 33. Praticamente era no João 3,16. Olha só o que ele fala. Jesus diz: falei estas coisas para que vocês tenham aonde? Ele falou que vão ficar no céu. Eu vou falar tudo isso para que vocês tenham paz no mundo. E aí ele continua: vocês passam por aflições, mas tenham, porque eu disse no mundo, você está dizendo: olha só, eu vou trazer paz em meio a situações em que vocês verão a minha glória. Em meio a situações em que vocês verão a minha glória. Ele não está falando que aceitando ele, o mundo vai virar o nosso favor e todo mundo vai me servir. Ele está falando: no mundo vocês terão aflição. É uma afirmação: vocês serão afligidos, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Ou seja, é uma certeza de que se nós priorizarmos o reino vai nos garantir provisão de vitória. Agora, a provisão de vitória talvez não seja do jeito que eu quero, que eu imagino, mas o reino vai gerar provisão. Quer ver algo interessante? Eu não está no texto, mas me lembrei agora. Lembra das pragas no Egito? Foram quantas pragas? Você lembra? 1, 2, 3 ou 4? Oi? Isso, eu só queria saber. Foram 10 pragas no Egito. Todas as 10 pragas atingiram o povo judeu, correto? Nenhuma delas atingiu. Mas eles estavam no meio de 10 pragas, e o Senhor os protegeu. Você consegue entender que os problemas vão estar à volta de vocês, mas se você mudar o foco e priorizar o reino,
nada vai acontecer com vocês. É isso que ele está falando, todas as coisas que serão acrescentadas. Aí você imagina proteção, segurança, vigilância, cuidado, renovo, forças para enfrentar a situação. Porque quando a Bíblia diz, quando a volta de Cristo, a Bíblia diz que um anjo vai nos tirar daquela situação de guerra e vai nos levar para o deserto, e vai nos deixar no deserto por pelo menos 1.230 dias. Por quê? Porque lá nós seremos protegidos de tudo que estiver ocorrendo no mundo. Está escrito na palavra do Senhor. Nós precisamos entender isso, ou seja, a nossa garantia não é na força do meu braço. A minha garantia não é na capacidade, ou na minha inteligência, ou na minha disposição de realizar ou fazer qualquer coisa. A minha garantia está no Senhor, porque é Ele quem cuida e sara todas as minhas necessidades. Isso que nós precisamos entender. E o exemplo continua na Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 16, versos 11 a 12. O que acontece? Nós temos ali a figura de um homem chamado José. Foi vendido pelos irmãos, foi preso, passou muito tempo preso por coisas que ele não fez. Mas de repente, num determinado momento, o Senhor o levanta e o coloca como governador do Egito. Agora deixa eu te perguntar. A provisão que caiu sobre a vida de José veio no momento que ele estava no seu pior momento. Ou seja, Deus estava cuidando dele na situação. Ele foi para a prisão, passou um tempo preso, estava dentro do poço. Lembra? Os irmãos jogam ele dentro do poço. E lá, pela altura do poço, você sabe que um poço não tem 2 metros. Um poço ele precisa de pelo menos 5 a 6 metros para que ele possa jorrar a água limpa e límpida para que você possa beber. Então ele foi jogado dentro do poço. Qualquer pessoa normal caindo de 5 a 6 metros, acontece o quê? Está sujeito a bater a cabeça em algum lugar, consequentemente ele é levado à morte. Mas ele foi jogado, o Senhor o protegeu. Depois o Senhor leva ele como escravo, ele caminha no deserto como escravo, é vendido como escravo, vai trabalhar como escravo, é levado a assédio, e mesmo assim ele se mantém firme no Deus em que ele acredita, é preso. Ou seja, ele não escolheu essa vida, mas essa vida estava sendo direcionada para que ele tivesse maturidade na hora que ele recebesse um cargo de autoridade. E a Bíblia diz que a provisão não eliminou o deserto, não eliminou o cansaço, não eliminou a fadiga, mas o Senhor o sustentou dentro do deserto. No Novo Testamento nós temos uma pessoa chamada Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10, 11 e versículo 19. Ele está preso, ele está sendo humilhado, passando dificuldades. Ele, mesmo assim, ele diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, porque sabia que Deus supria todas as suas necessidades. Ou seja, os problemas que ele vivia, prisão, perseguição, escassez, estavam presentes, mas a provisão de Deus se manifestava através da sua força. Porque você imagina o que ele precisou, vocês conhecem a história de Paulo, o quanto ele precisou sofrer, e quanto ele sofreu para que nós hoje tivéssemos o Evangelho claro e limpo. Ou seja, aquilo tudo que estava lá no sermão foi diluído através das cartas de Paulo, para que a gente tivesse um acesso melhor, um conhecimento melhor. Ou seja, mesmo diante de situações difíceis e de falta, ele havia alegria. Muitas das vezes nós nos abatemos com situações simples. Porque o pastor pisou no dedão na hora que ele saiu do público, ele foi passar correndo de camisa, ele correndo com o copo d'água, deu um tropeiro e pisou no dedão quando eu estava sentado. O pastor me ama. Se me amasse, eu tinha visto eu, mas nem lembrou para mim. Você sabe, a gente começa a se preocupar com coisas que não fazem muito sentido. Tiramos a prioridade no reino e começamos a priorizar o que nos interessa, o que nos agrada. E não é bem isso, ou seja, Paulo ele entende que mesmo nas piores situações ou nas situações mais difíceis, o Senhor sempre vai providenciar a ele, vai causar nele provisão que é força para enfrentar as
dificuldades do dia a dia. Se você está vivendo um problema hoje, uma dificuldade hoje, eu te garanto, mude o foco da sua visão do Senhor, vai te fortalecer, não vai te tirar da situação de risco, mas Ele vai te fortalecer para que você sobreviva e ultrapasse e saia vencedor. Isso é algo que a Bíblia já nos fala. Eu posso declarar isso. Vocês já conhecem a minha história. Vocês conhecem a história. O que eu precisei viver em 23 e 24. E o que eu precisei passar. E ainda lembra que eu falei, até hoje eu falo, eu já falei para vocês, eu fui levar o resultado agora, no início do ano, eu fui levar meu segundo resultado do exame, para saber como é que estava a evolução do câncer ao médico. Aí ele olhou, fez N perguntas, e fez a pergunta principal: posso usar o seu testemunho para outras pessoas? Porque você foi o primeiro que eu vi acontecer isso. Então, eu não sei o que Deus estava me preparando, mas eu sei uma coisa que na hora daquela situação que eu estava vivendo, eu posso falar isso, que eu já falei isso no testemunho lá no serviço, no DDS, numa reunião, eu comentando lá. Teve um determinado momento em que eu entrei num processo de depressão, quando eu descobri que não tinha jeito de entrar na fábrica e que as duas primeiras cirurgias, 90% seria óbito. As duas primeiras cirurgias que o médico indicou seria óbito, ele foi bem claro comigo, só tinha uma terceira cirurgia. Eu me lembro que eu cheguei, eu estava trabalhando ainda, sempre tão homem forte, não pode mostrar fraqueza para ninguém, homem forte. Aí eu sentei, aí eu estou olhando pela televisão, daqui a pouquinho eu olho, um rapaz, acho que devia ter uns 150 quilos. Aí perguntaram se ele tinha algum problema de saúde, aí ele falou: não, minha saúde é zero bala. Aí quando eu olhei para aquilo, eu entrei em desespero, comecei a tentar para coisas que talvez se eu não tivesse alguém do meu lado, eu poderia até ter falado besteira. Ela virou para mim na hora que eu abri a boca, eu falei: cara, você tem um Deus, confia nele. Isso aconteceu poucos dias antes de vir um culto de quarta-feira. Aí nós viemos para o culto de quarta-feira, a igreja normal, como você sabe. Do nada, a pastora Conceição estava ministrando, pregando, e geralmente na quarta-feira a gente fica habituado a botar louvor. É raro se botar louvor. Aí nesse dia, a pastora pediu louvor, o departamento de música subiu, aí ela falou bem assim: ó, está com vocês, deixa Deus usar vocês. Aí eles escolheram o louvor, não posso clamar. Cara, perdão, amados, se vocês entendessem o que esse louvor falou comigo naquela quarta-feira, glória a Deus, porque no sábado também, no sábado eu ia passar por uma cirurgia. O que esse louvor fez da quarta até o dia da cirurgia, eu confesso para vocês que quando eu entrei na cirurgia, a minha estudeira estava lá comigo, né? A minha intercessora particular estava lá comigo. Eu entrei, aí você entra, não sei se as mulheres realmente sabem disso. Você entra e eles te dão um vestidão bonito, irmão. Um bombom bonito, lindo, só tem um lado, à frente. Atrás não tem lado nenhum. Eu só tenho uma frente, já lá atrás. Que negócio lá. Eu tô rindo, irmão. Eu tô rindo agora. Se soubesse cara que eu tava lá. Aí ela falou assim: a me chamou, ó, você vai ter que entrar, você vai trocar de roupa, bota tudo na sacola, vamos entregar para a pessoa, para sua esposa ou para o seu acompanhante. Aí me deu aquele negocinho. Que isso? Tá, vesti aqui, irmão. Na hora que eu vesti aquilo, eu comecei a falar, porque eu olhava assim, aquele mesmo que eu estou assustado, porque eu pensei assim, que eu vou entrar, mas e aí? E aquele troço pequenininho, batendo, aquele negócio gelado, irmão, é estranho. Mas eu garanto para você, o que me sustentou ali foi justamente saber que eu tinha pessoas que estavam orando por mim, eu tinha uma igreja que estava orando por mim, eu tinha pessoas que estavam me acompanhando, e eu tinha um médico
que a partir daquele momento, irmãos, eu tinha certeza, porque a minha esposa falava o tempo todo, eu sabia que aquele médico era o Senhor colocou nas minhas mãos. Então eu entrei, e eu vou te falar, não é legal. O coração da gente fica muito próximo. Mas, quando até eu me surpreendi com o quadro da pós-operatória, porque tudo indicava que ia ficar muito tempo, pelo menos uns 10 dias na lá, por causa da bexiga que eles deram, pelo menos mexer de tudo, dar uns negócios lá no lugar lá. Aí ele falou assim: ó, você não vai comer, você não vai fazer nada, mas pra noite eu estava comendo. Já falei isso para vocês. Então, quando a gente passa, muda o foco, porque se eu tivesse mantido o foco na minha dor, na minha autopreservação, no meu vitimismo, eu não sei o que me faria para entrar naquela cirurgia. Mas Deus falou comigo: não. Um dia na quarta-feira, que eu se louvou, eu amo esse louvor. Eu sou contigo. Da mesma forma que você vai entrar, você vai pensar. Então, quando nós olhamos para mudar o foco, mudar a prioridade, nós estamos falando exatamente disso. Aonde nós estamos focando? O que nós estamos focando? Nós estamos focando no reino, ou nós estamos focando nas nossas próprias necessidades, anseios, desejos, sonhos, planos, vontades? Porque nós precisamos entender que nós estamos sob um reino, e esse reino tem um rei, e esse rei governa os seus súditos. Então nós somos governados por um único rei. Nós precisamos entender isso. Ou seja, Deus, Ele não, até agora, Deus ele não promete, nem Jesus deixa claro, nós lemos em João 3,16, Ele não promete ausência de dificuldades, problemas, ou de circunstâncias difíceis. Pelo contrário, Ele garante que Ele vai cuidar, Ele garante que Ele vai proteger, e Ele garante que nós vamos chegar no final dessa jornada, porque Ele preserva aqueles que o buscam. Nós precisamos entender isso. Em terceiro lugar, para que a gente possa partir para o final dessa mensagem, o verso 34, ele fala: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Quando eu li esse texto, não se preocupe com o dia de amanhã, eu pensei nas coisas normais que a gente tem. Igual, por exemplo, igual eu estava falando, amanhã eu preciso acordar mais cedo, amanhã começa o inventário, então eu já tenho que sair daqui pensando em organizar a estrutura para poder ajudar o pessoal a preparar o inventário que está tendo no mês seguinte, que é em março. Mas aí eu tenho vistoria para fazer, sabe? Eu estou aqui, mas eu poderia estar pensando em tudo isso, porque é normal. Eu não estou dizendo que você está errado, é normal. O que eu estou falando é o seguinte: isso é priorizar o reino. Aqui, agora, diante do Senhor, isso é priorizar o reino? Não. Então é isso que nós estamos falando. E quando ele fala, portanto, não se preocupe com amanhã, com essas coisas, ele está falando isso, ó. Existem situações em que nós não temos mais controle, principalmente as coisas que são futuras. E quando a gente fala de coisas futuras, nós entramos num processo de ansiedade. Não sei se alguém aqui já fez concurso. Alguém já fez concurso aqui? Ah, irmãzinha veio. Quando você chega lá, você fica preocupado com o quê? Pode falar algo. Tanto que gente está concorrendo a mesma vaga. Isso é uma ansiedade, né? Você fica ansioso, gente, tem tanta gente. Mas, vaga de emprego, alguém já fez entrevista? Ah, todo mundo vem. Você não fica assim, nossa, amanhã é minha entrevista. Gente, o que aconteceu lá, hein? Será que eu vou passar? Que conversa de informação a um e a outro, você está ansioso. Só que Jesus ele não está falando desse tipo de ansiedade, porque essa ansiedade é normal, querido. Pelo contrário, essa ansiedade ela é tão normal que inibe certos hormônios que são em nós de nos levar ao extremo que chama depressão. Ou seja, de perder o controle, você está ansioso, esperando aquela prova. Quando você entra na prova, dá aquele gelo. Aí você se situa, você se acalma e começa. Agora, tem pessoas, eu não sei se você já viu alguém assim, eu já vi. Tem pessoas que quando vai, trava.
não consegue mais ir para frente. A ansiedade, que antes era uma coisa natural, começa a se tornar algo perigoso, porque ele já não consegue, ele já não sabe mais que aquele lugar é seguro. Ele perde a noção, ele já não consegue mais confiar no que ele mesmo está fazendo. E muitas pessoas se desesperam e saem ou fogem. Eu já vi pessoas saírem de sala de prova, porque quando viu aquela multidão de pessoas e a vaga era uma, tinha 80 pessoas na sala, ele não vou fazer o que aqui? Você está louco, vou perder. Desesperou e foi embora. Eu já vi pessoas assim. Mas Jesus, ele não está falando desse tipo de ansiedade. Ele está falando daquela ansiedade que corrói o seu futuro. Porque ele fala, olha só o que ele fala no final do verso: basta ao dia o seu próprio. Então deixa que o próprio dia reserve para você situações em que você deva realmente se preocupar. Mas eu conheço pessoas que elas se preocupam tanto com o amanhã que não prestam mais atenção no que está acontecendo agora, hoje. E talvez muitos que estão aqui também estão vivendo nessa situação, estão tão preocupados com o que vai acontecer amanhã que não estão recebendo a mensagem agora. Você já quer a mensagem que Deus está querendo tratar no seu coração, mas você está tão preocupado com algo que vai acontecer amanhã que você não está deixando espaço para que o Senhor, através da mensagem, possa falar ao seu coração, abrir o seu entendimento. De repente o Senhor está provocando agora em você um livramento. De repente Deus está te dando agora uma direção para algo que você ainda não está pensando, mas Ele já está propondo uma linha que você deve seguir, para quando chegar na situação você saiba para onde se direcionar. Nós precisamos entender isso, porque a ansiedade, ela é um fruto que é gerado em nós, principalmente nas pessoas que tentam controlar desesperadamente o futuro. Você sabia disso? Pode procurar em qualquer livro. A ansiedade é um produto, é um fruto que é gerado na pessoa que tenta controlar desesperadamente algo que não pode ser controlado. E como não pode ser controlado, ela começa a entrar em pânico, em desespero, e não consegue viver uma realidade. Quando Jesus fala, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, Ele não está tratando de uma ansiedade natural, Ele está tratando de situações em que nós não temos controle. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que se eu priorizar o reino, o Senhor vai estar comigo, Ele vai me livrar, Ele vai fazer que tudo ocorra na minha vida de uma forma em que as coisas sejam planejadas por Ele. Ou seja, Ele está tratando de ansiedade de pessoas que têm uma preocupação excessiva de coisas futuras. E eu acredito que você está sendo impactado, porque essa é uma realidade que você está vivendo hoje. Você está aqui, mas você está preocupado com coisas que são lá no seu amanhã. Eu conheço pessoas que já estão vivendo uma causa perdida, sem antes ter tido julgamento, já acham que já perderam a causa, e nem julgamento aconteceu ainda, mas já estão vivendo como se tivessem perdido a causa. E nós precisamos entender isso. Olha só que interessante, em Gênesis capítulo 41, no capítulo 45, nós encontramos José mais uma vez dentro da prisão. Você lembra dele? Ele está lá, ele não sabia o que ia acontecer no futuro, mas ele estava vivenciando aquela experiência. Vou repetir isso aqui, interessante, senão Deus vai continuar falando desse ponto. Ou seja, ele não tinha garantias. José não tinha garantias do amanhã. José, ele não tinha garantias do que ia acontecer. Mas o que ele fez? Ele descansou, colocou a sua vida em total controle nas mãos do Senhor e permitiu que o Senhor cuidasse das suas necessidades. Nós precisamos viver assim. E se nós não vivermos assim, meu querido, muitas das vezes eu vejo pessoas desistindo do reino porque não são capazes de mudar. A própria palavra diz: se eu for mudar, se eu esperar que eu mude para que o Senhor venha fazer alguma coisa na minha vida, não consigo. Você sabe por que nós não conseguimos?
Porque, infelizmente, Gênesis capítulo 2 e 3, nós vamos estar estudando isso na próxima escola bíblica. Um rapaz com o nome de Adão não se impôs diante de uma situação e impregnou em todos nós algo chamado pecado. Esse DNA está dentro de nós. E esse DNA ele fecha a janela de oportunidade, se nós não somos tratados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor, encerra a percepção desse Deus perto de nós. Por isso que Isaías 59 ele fala que Deus ele não está com a mão colhida, nem com os olhos fechados ou tapados, para que ele se aproxime de nós. Mas o problema é o nosso pecado. Esse pecado faz separação entre nós e Ele. Mas a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa oportunidade está aberta. Então, o que antes não tinha garantia, hoje nós temos. O que antes era improvável, se eu descansar nas mãos do Senhor, se torna uma realidade. Então nós precisamos entender isso, que as nossas necessidades, elas serão tratadas da mesma forma de como nós buscamos o Senhor. A forma como eu me disponho a buscar o Senhor é a forma como o Senhor vai tratar as minhas necessidades. Não adianta eu falar para você, não, Deus é bom, pode ficar tranquilo, vai resolver todos os problemas. Ele só tem responsabilidade com aqueles que têm responsabilidade com o reino. Se eu não tenho responsabilidade com o reino também não tem responsabilidade comigo. É uma verdade que muitas vezes nós não queremos ouvir. Mas a partir do momento que eu entendo que essa responsabilidade também é minha, quantas vezes o pastor disse, a salvação foi dada pelo Senhor Jesus, ela é graça. Ele não pede um centavo, ele só pede uma coisa, que eu recebo. Mas a partir do momento que eu recebo, eu agora faço parte de um reino. E esse reino tem um rei. E esse rei governa. Então eu recebi a graça da salvação. Mas agora eu faço parte de um reino que tem um rei. E é esse rei que governa, é esse reino que eu faço parte. Então agora eu preciso olhar para esse reino. Então é algo que a gente precisa entender. Por isso que o Evangelho não é uma coisa complicada, mas não é uma coisa simples. Ele é bem estranho, porque a Bíblia fala que ele é, foi e será. Você já reparou isso? Já percebeu isso? Quando a Bíblia fala do Evangelho, ele fala que o Evangelho foi, o Evangelho foi, é e será. É isso que a gente precisa saber. Você foi uma pessoa, recebeu a Cristo. Agora você é uma nova criatura que está esperando algo lá no final se tornar essa figura de varão perfeito. Ou seja, é um processo de transformação. E quando nós olhamos isso, agora nós vamos olhar para nós. Quando nós olhamos para Cristo, para encerrar, gostaria que o departamento já viesse aqui, departamento de música. Quando nós olhamos para Cristo, você percebe que Cristo ele sempre andou com discípulos? Na realidade, ele sempre andou com 12 discípulos. No capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 1 até o verso 6, você vai ver que Jesus ali ele olha para aqueles discípulos. Algumas Bíblias falam que eram 70, outras vão falar que eram 72, não importa a quantidade. É a visão de cada discípulo, né? Que a gente não sabe qual é a visão que eles estavam tendo naquele ambiente, mas nós sabemos que a Bíblia fala que o Senhor os enviou. Só que o Senhor os enviou com uma ordem. Eu não sei se algum de nós, eu coloco no meio dessa representação, eu não sei se um de nós a cumpriria da forma como os discípulos cumpriram. Jesus os envia e fala para eles o seguinte, aí é com você e Deus. Ele fala bem assim, olha, não leve bolsa, não leve pão, não leve dinheiro. Você percebeu o que Jesus está pedindo? Ele está falando o seguinte, ó, vocês vão sair por aí, mas vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar comida, e vocês não vão levar dinheiro para gastar. O que o Senhor está pedindo aos discípulos aqui, como Ele pede para você e para mim, nesta noite? O que você entende que Ele está pedindo
aos discípulos, não dizer para ele, ó, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar pão, vocês vão fazer a minha missão, vocês vão sair. O que Jesus está pedindo para eles? Você já parou para ler essa passagem de Lucas? Conta aí para mim, vamos olhar rapidinho só para terminar. Lucas capítulo 5. Que capítulo eu falei, irmão? Me ajuda aí. Lucas capítulo 9, versículo 1 em diante. Olha só, tendo Jesus convocado os 12, deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A missão foi essa. E disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, bolsa, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter duas túnicas. Você vai com a roupa do corpo, sujeito. Você não vai levar comida, não vai levar dinheiro, não vai levar roupa, não vai levar nada. Você vai sair agora e 5 minutos vai. Estou mandando. Vocês vão em missão. Olha o verso 4. Na casa das que vocês entrarem, fique ali até sair daquele lugar. E ele continua. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam um pó em testemunho contra eles. Olha quem vai falando. Então, saindo, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Pergunta: você faria isso? Eu faria isso? Olha, vão. Não vão levar roupa, não vão levar comida, não vão levar nada. Vocês vão depender da bondade dos outros. Você sabe, você consegue entender que isso é colocar a sua vida nas mãos de Deus e confiar na provisão que Ele vai dar, na caminhada que Ele está direcionando para você e para mim? Você sabe que botar essa confiança em Deus é não duvidar, mesmo que você olhe e veja como é incerto. Você concorda comigo? Eles não sabiam por onde eles estavam indo, não sabiam se iam comer, se iam dormir, se iam ter roupa, calçado, se iam ter guarida, se iam poder. Eles não sabiam de nada. O que Jesus falou para eles: vão. A gente brinca de evangelismo, a gente brinca de falar a palavra de Deus, mas você entende que a responsabilidade de falar a palavra de Deus está voltada no testemunho e na confiança que eu e você temos em Cristo. Você entende que testemunhar e evangelizar não é simplesmente abrir a boca e dizer coisas boas do Evangelho, não. É você viver o Evangelho para que o outro veja através do seu testemunho que você tem um Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Essa igreja é uma igreja missionária, mas para que essa igreja se torne missionária, eu e você precisamos entender a nossa posição no reino. Parar de olhar as outras coisas, parar de olhar as nossas preocupações, parar de olhar as nossas falhas, as nossas fraquezas, e olhar e priorizar o reino de Deus, e entender que nós somos apenas instrumento nas mãos do Senhor, e alguém, esse Senhor, Ele já garantiu que nós teremos vitória. Se coloque de pé, se coloque de pé e entenda. Tanto José quanto os discípulos, eles entenderam todos os exemplos que eu te mostrei: Daniel, Maria, José, Paulo. Todos eles entenderam que as circunstâncias não iam mudar, os problemas não iam se encerrar, as dificuldades, as dores, as enfermidades, os problemas diários, a falta, isso seria normal na vida deles. O que eles entenderam é que mesmo que isso fosse algo normal, eles tinham um Deus que era muito maior, muito superior a qualquer